Começa agora o IPAN Talks, podcast do Instituto Paulista de Magistrados. Regularmente trazemos para você uma conversa franca e esclarecedora com um membro da magistratura ou das carreiras jurídicas sobre assuntos relevantes para a comunidade jurídica, para as instituições democráticas e para a sociedade em geral. Olá, eu sou Carlos Bateste e esta é mais uma edição do IPAN Talks, o podcast do IPAN, Instituto Paulista de Magistrados. Nosso entrevistado neste programa é o desembargador aposentado Regis Fernandes de Oliveira, ex-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros e da APA-Marges. O desembargador Regis de Oliveira ingressou na magistratura como juiz de direito em 1970 e foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo em 1990. Formado em Direito pelo Mackenzie, ele fez mestrado e doutorado na PUC de São Paulo. É livre docente pela USP e foi professor titular de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Nosso entrevistado foi também deputado federal, vice-prefeito de São Paulo e secretário municipal de Educação. É um prazer tê-lo no IPAN Talks, magistrado. Prazer estar aqui com vocês. O senhor atuou como magistrado e como político. O país vê hoje frequentes conflitos entre o STF e o Congresso Nacional. Eles se manifestam em diversas áreas, como a disputa pelo orçamento, a definição de políticas públicas, a própria interpretação da Constituição também faz parte desses conflitos. O senhor acredita que esses embates refletem uma tensão natural entre os poderes ou, na sua opinião, são resultados de uma tentativa de cada um ampliar os seus limites de atuação? Olha, esses conflitos institucionais são conhecidos desde a Grécia Antiga, que eram rotulados de conflitos agônicos. Por quê? Porque o poder não admite vácuo. Então, quem detém a força e pode ocupar espaço do outro, ele tenta fazer isso. E essa é uma briga, essa chamada briga agônica é interessante, porque ela não termina nunca. Enquanto os conflitos pessoais, individuais, se resolvem por um acordo ou pela satisfação da dívida ou por um perdão, os conflitos institucionais não se resolvem nunca. Eles são mais agudos em determinados instantes da vida pública ou menos agudos. Então, depende da situação, o Congresso Nacional ocupa uma parte mais forte, como vem ocupando, te retirando poderes do Executivo. Ora, o Executivo tem predominância, e no primeiro governo Lula nós vimos bem isso, Lula que fazia a sua projeção toda, que ditava o rumo do país, e de repente agora, no terceiro governo Lula, o parlamento é quem assume certo poder e se vazia o poder do Executivo. E de outro lado, o Judiciário, que é um dos poderes também, que tem caneta na mão, passa a ocupar um poder muito forte, passa a ocupar espaços que, em tese, pertencem ora ao Executivo, ora ao Legislativo. Neste confronto que nós estamos assistindo agora, entre Legislativo e Judiciário, é falha dos dois, ambos extrapolando sua competência. Tanto o Judiciário dita decisões fortes sobre o Legislativo, ocupando um espaço que não é seu, não é dele, não é do Judiciário. O Judiciário tem que se limitar a dizer o direito e não pode, e aí vem o vício de origem, né? Desde a instauração de um inquérito sem forma nem figura de juízo, que vem se propelando ao longo do tempo, e com base nele, o ministro Alexandre de Moraes é um homem culto, preparado, digno, mas eu me lembro muito daquela expressão de Montesquieu: todo aquele que detém o poder tende a abusar dele. É, pois, essencial que um poder detenha o outro. Então, todo aquele que detém o poder, e no caso é o Judiciário quem tem isso agora,
ele extrapola. Ele está tomando decisões, a meu ver, indevidas. E, de outro lado, o legislativo, por falta de ter da última palavra, ele se concentra em decisões internas agora, ocupando espaço, ocupando as duas casas do poder para resistir ao poder do judiciário. São confrontos naturais. E logo o executivo readquire a sua força ou o legislativo a recupera. São confrontos naturais. Isso é o chamado conflito agônico dos gregos antigos. A sua especialidade é o direito econômico, financeiro e tributário. E uma das questões em debate neste momento é a tentativa de melhorar a progressividade do nosso sistema tributário. Gostaria de saber como o senhor vê a reforma do imposto de renda que está em tramitação no Congresso para a redução da carga tributária da população de renda mais baixa e sua elevação para as pessoas muito ricas que não pagam impostos ou pagam comparativamente muito pouco. Pois é, o problema todo é o seguinte, fez-se uma reforma tributária, que não é uma reforma tributária total, porque ela não alcançou o de impostos, inclusive imposto de renda, ela concentra ali, elimina 5 impostos, ficando apenas com 2, não é? E surge agora esse problema do imposto de renda, em que o governo quer dar isenção do pagamento até quem ganha 5 mil reais por mês. É uma medida útil, medida importante, porque aquele que está pagando sobre 4 mil reais, 4.500 reais, deixa de pagar até 5, sobra dinheiro, portanto, para ele, para comprar alimentação, para pagar um aluguel, para fazer algumas compras, etc. E, de outro lado, tem a necessidade para compensar a perda dos recursos que a União vai ter, que a União, Estados e municípios terão, surge a possibilidade de recuperação sobre um acréscimo qualquer que se dê sobre o patrimônio ou sobre a renda dos mais ricos. A decisão é muito importante, tem que vir. Por quê? Porque o rico paga muito pouco imposto hoje. Ele paga no imposto do consumo, ele paga o mesmo que o pobre. Você vai comprar 1 quilo de arroz do rico ou o pobre, está na mesma coisa. E isso não tem sentido. Isso é fora de propósito. Então, o que tem que acontecer? Que haja, para compensar a perda de um lado, isentando aquele que ganha até 5 mil reais, haja a incidência tributária sobre os ganhos dos ricos, o que é muito normal. E veja, isso é difícil de ser aprovado. Aprova-se a isenção até 5 mil reais. Mas criar um imposto ainda ou algum acréscimo sobre o ganho dos ricos vai ter resistência do chamado centrão. Por quê? Porque o centrão é formado por ricos, por pessoas muito bem de vida. Acho que é importante que venha essa tributação, que haja uma oneração maior sobre os ricos e que serão dispensados de pagamentos mais pobres. E, de outro lado, na reforma tributária, todas as determinações mais fortes, por exemplo, o pagamento no lugar de consumo, o pagamento do tributo no lugar de consumo, não no lugar da produção, o chamado split payment, as chamadas isenções e os chamados mesmo acréscimos em face de determinados produtos, como álcool, como tabaco, tudo isso é bem-vindo. E virá. Isso já está decidido bem. Agora, a solução que deve ser dada no imposto de renda está na mãos ali do ex-presidente da Câmara, que é o relator da proposta, para saber como vai ser essa oneração dos mais ricos. Tomara que passe. A gente pleiteia que isso venha a se consagrar, venha a se consumir, venha a ser uma decisão que o Congresso deva tomar. Desembargador, com relação ao regramento jurídico da política econômica, o senhor acredita que o sistema atual consegue assegurar a defesa e a harmonia das relações entre o Estado, os agentes econômicos e os interesses individuais e coletivos? Na sua opinião, como anda essa interação no Brasil?
Olha, a sociedade brasileira está passando por um momento muito dramático, muito triste, né? Por quê? Porque ah, o problema político ficou polarizado. De um lado Bolsonaro e do outro lado Lula. Então, a direita contra a esquerda e a direita dominando por hora o Congresso, enquanto a esquerda domina o Executivo. Esse é um conflito que vai perdurar ainda. Né? Agora, e na sociedade, a sociedade está também convulsionada. Veja quantos milhares e milhões de pobres que existem no país. E, para isso, tanto o Executivo quanto o Legislativo não estão atentos. Claro que está havendo a inserção dos pobres um pouco melhor na sociedade brasileira, mas ainda são afastados, ainda são banidos da sociedade, do usufruto dos bens da vida. As pessoas estão, veja agora saímos do mapa da fome da ONU, né? Por decisões, por análises efetivas. Então, o país melhorou um pouquinho. Mas, de repente, o Congresso cria problemas com o Executivo. E está esse confronto. E isso não avança. Isso é ruim para todos. Isso é negativo para o país. O país se vê parado. Temos que enfrentar aí esse boicote americano em diversos setores, carne, café, etc., etc. E então nós temos que tentar fazer esse acordo com os Estados Unidos, tentar introduzir o Mercosul junto à comunidade europeia, também usufruir daquilo que nós podemos tirar da China e da Rússia. O país tem que ser coordenado nesse sentido. Mas do jeito que está, com esses conflitos todos, nós estamos sendo prejudicados. Todo brasileiro está sendo prejudicado. Não é nenhum nem outro. Não é uma camada social. Todos os brasileiros estão sendo prejudicados por essas decisões absolutamente anacrônicas que toma o judiciário, que toma o executivo, que toma o legislativo. O senhor foi presidente de importantes organizações representativas da magistratura, como a APAMAGES e a AMB. Como o senhor vê a atuação dessas entidades e do IPAN? E eu não me refiro apenas a aspectos como representatividade, troca de experiências e acesso a serviços e informações, mas também em relação ao desenvolvimento profissional no âmbito das carreiras jurídicas e ao próprio engajamento social e comunitário que essas organizações estimulam. Olha, eu posso chamar a atenção de todos para o trabalho que a doutora Érica faz com aquele seu projeto Eu Tenho Voz. É um projeto muito interessante, é um projeto de participação da sociedade. Né? Esse é um trabalho que as entidades de classe podem ter, não necessariamente, mas daí o avanço que esse projeto tem dos magistrados. Primeiro, o magistrado tem que cuidar do seu preparo pessoal. Hoje, o juiz não pode ser mais apenas aquele que lê a lei, que lê a Constituição e lê as leis. Isso é muito pouco para o juiz. Ele tem que ter a participação na leitura de livros, na participação da sociedade. Ele tem que ter sensibilidade social, ele tem que participar da vida em sociedade. Ele tem que ler os grandes clássicos para aprender as coisas. Os grandes clássicos é que nos dirigem, na verdade, nos nossos sentimentos, nas nossas ações. Paralelamente, essas entidades têm que ter, então, uma atuação muito centrada na perfectibilidade intelectual do magistrado. O magistrado tem que estar a todo instante se aperfeiçoando. Aperfeiçoando em quê? Em termos de sensibilidade social e em termos intelectuais. Ele não pode ficar apenas lendo lei. Lendo lei não qualquer um lê. É muito fácil ler uma lei. Agora, a partir daí, para interpretá-la, integrando-a na sociedade, é outra coisa. Todo juiz tem que ter essa visão social para suas decisões. As decisões, e também políticas, as decisões não são só judiciárias, não são só decisões que alcançam a sua intimidade. Não. Qualquer decisão que você dê num processo está mexendo com a vida alheia, está decidindo a vida dos outros. Você está aprendendo as pessoas, você está levando as pessoas para situações angustiantes. Então você tem que ter sensibilidade social, sensibilidade pessoal, sensibilidade política para dar boas decisões.
O juiz que apenas lê as leis não é um bom juiz. Daí o trabalho que as entidades da magistratura têm. O IPAN é uma entidade de fundo basicamente intelectual, basicamente de cultura, e tem que ter essa parcela. De outro lado, nós temos as escolas da magistratura, mas que se limitam, na verdade, eu sou testemunha disso, a dar revisão de texto por juízes. Eu vejo lá aulas sobre mandado de segurança, sobre medidas provisórias, sobre não sei o quê. Isso tudo é cansativo e não leva a nada. Tem que dar aula de arte, de literatura, de teatro, de cultura geral. O juiz tem que ter uma visão da história do mundo, como é que isso se forma, da mitologia grega, da história romana, do direito romano. Tudo isso aí faz parte do conhecimento do juiz, para que ele possa bem decidir. Então, estas entidades, tanto o IPAN, quanto a APAMAGS, quanto a AMB, quanto a Federação Latino-Americana. Eu, quando presidi a Federação Latino-Americana, eu conheci quase todos os países integrantes dela. E lá eu pude ver muitas coisas interessantes, experiências que deveriam ser trazidas para cá. Era juez sem rostro, da Colômbia, por exemplo, ou porque os juízes não eram reconhecidos ao dar as decisões contra os traficantes, contra os meliantes da época, contra os bandidos da época. E hoje aqui nós temos PCC, que marca o magistrado. Então temos que pegar a experiência estrangeira para trazer para cá. Ora, isso tudo é trabalho das associações. A discussão, os estudos científicos, técnicos, agora, por exemplo, estamos aí em frente dessas grandes mudanças que têm ocorrido na sociedade, no conhecimento científico. Tudo isso é parte das entidades. Agora, no tocante à parte reivindicatória, trabalham muito bem, sem problema nenhum, tem uma atuação forte junto ao Congresso Nacional, junto à Assembleia Legislativa, junto ao município, e todos estão de parabéns. Isso vem sendo uma constante na vida das associações. A partir daí, a magistratura tem que se dedicar, esses institutos todos, tem que se dedicar ao preparo intelectual do juiz, para que ele possa ser um grande juiz, não só um conhecedor de leis, mas um conhecedor da sociedade e da política humana. A propósito, eu não podia encerrar sem tratar das questões que envolvem o direito e a literatura. O senhor é autor de romances e peças teatrais, como O Assassinato do Presidente, O Mundo de Spinoza, e eu sei que o senhor está escrevendo uma nova obra para o teatro. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a influência na sua obra, da sua trajetória como magistrado e professor de direito, e também sobre como a atividade jurisdicional tem influenciado a obra de outros profissionais de direito e da magistratura que seguiram a carreira literária. Pois é, a literatura faz parte da minha vida, sempre fez. Sempre procurei escrever. Quando eu era escrevente de cartório, eu publiquei meu primeiro texto, que era a lei de adoção de nacionalidade. Isso, estamos falando aí de 50 anos atrás. Modernamente, então de 10 anos para cá, 12, 15 anos para cá, 20 anos para cá, eu comecei a escrever peças literárias, né? Escrevi já 5 romances. Não sei bem se são romances, mas são novelas, na verdade, né? E também romances. O Assassinato do Presidente é um romance, tem começo, meio e fim. E minha última obra foi essa que está aqui, O Fundo do Poço, o romance da Cracolândia, que é uma peça que eu escrevi visitando a Cracolândia, conversando com as pessoas, conversando com os assistentes sociais, e produzi esse texto que eu recomendo a leitura para o juiz. Todos devem ler esse texto, não por minha causa, mas para que conheçam uma parte da realidade que está ali estampada na Cracolândia. Eu fui lá inúmeras vezes, a Polícia Militar me ajudou muito na ida lá. E, então, são romances. E o outro, o Assassinato do Presidente, comecei a escrevê-lo no Piauí, quando eu fui visitar a Serra da Capivara, que eu recomendo também que todos vão lá visitar a Serra da Capivara, que é um patrimônio histórico, patrimônio natural nosso, monumental. Isso tem que estar inserido, já está inserido, aliás, junto à Organização das Nações Unidas, na Unesco. São pinturas rupestres espetaculares, maravilhosas,
E o local é lindo também. Vale a pena ir lá. Eu fui, passei todo o parque, parte do parque, claro, o parque é muito grande, para conhecer aquilo. E, mais recentemente, eu comecei a me dedicar ao teatro. Fiz uma primeira peça, que é o Deus de Spinoza, sobre a vida e a obra de Baruch Spinoza, um grande filósofo, um dos maiores, para mim o melhor que eu conheci, em tudo que eu já li, em termos de filosofia, não só do direito, mas filosofia pura, né? E agora, recentemente, esse texto aqui, que vai começar agora no Teatro Itália, o Julgamento de Sócrates. São 3 livros de Platão. Sócrates nunca escreveu nada, Platão quem escrevia. E Platão tem a Apologia de Sócrates, Crito e Fédon. Eu peguei esses 3 livros do Platão e fiz um resumo deles, realçando a figura do Spinoza. Spinoza, de Sócrates, estou confundindo aqui as 2 peças, mas o Sócrates fez, então, era um homem brilhante e que tinha um sentido de vida. Ele questionava tudo, né? Ele foi até imputado como sofista, mas ele, na verdade, disse o que ele vinha fazendo, que a mãe dele era parteira, ele fazia também isso. Enquanto a mãe fazia parto de crianças, ele fazia parto de ideias. Era maiêutica. Ele tirava das pessoas aquilo que elas não sabiam. Então, quando alguém falava, eu sou um homem muito corajoso, ele falou, o que é coragem? O que é isso? Ele questionava, e por isso ele foi levado aos tribunais. Foi morto, né? Foi assassinado na época, o Poder Judiciário da época, né? Foi obrigado a tomar cicuta para morrer, mas tem divagações notáveis que ele faz no último pedaço da peça e do Fédon, e é a divagação sobre a alma. Então, é um texto que nós estamos trabalhando nele agora. Os artistas são fantásticos, praticamente aqueles mesmos que produziam o Spinoza. Spinoza ficou 1 ano e meio em cartaz. E a primeira peça, 1 ano e meio em cartaz. Quer dizer, foi visto por milhares e milhares de pessoas, aplaudido. Toda vez que eu ia ao teatro, a peça era aplaudida de pé por toda a coletividade que ali estava. E agora, então, o Julgamento de Sócrates. Eu entrei em contato com o consulado grego, o consulado vai dar um apoio institucional, e eu desejo que todos os juízes assistir. Porque primeiro é um julgamento. Então, tem acusação e tem defesa. Depois tem uma condenação indevida. E aí, a morte de Sócrates. E antes disso, ele faz uma divagação notável sobre a reencarnação, sobre a metempsicose, sobre a reminiscência. Tudo isso está na peça. Agora, você comprar ingresso e ir lá para assistir a peça. Vai estar no Teatro Itália a partir de setembro. Certamente o Julgamento de Sócrates vai ter o mesmo sucesso do mundo de Spinoza. E eu queria agradecer a sua entrevista nesta edição do IPAN Talks, magistrado. Eu que agradeço, agradeço muito, agradeço ao presidente que dá esse espaço para a gente, aí agradeço a sua entrevista, como sempre, um homem preparado e brilhante. Agradeço muito a participação. Muito obrigado. Nós entrevistamos o desembargador aposentado Regis Fernandes de Oliveira. Estamos encerrando o IPAN Talks de hoje, mas antes trazemos algumas informações sobre o IPAN, Instituto Paulista de Magistrados. Na última semana de julho, o projeto Eu Tenho Voz do IPAN foi apresentado para cerca de 900 alunos da Escola Municipal Joaquim Candelário de Freitas, em Jundiaí. As crianças assistiram à exibição da peça Marcas da Infância, que orienta crianças e adolescentes sobre como se defender contra situações de abuso sexual físico e psicológico. A juíza Herta Helena Hollenberg Padilha de Oliveira, idealizadora do projeto e segunda vice-presidente do IPAN, falou sobre o tema com os estudantes e sobre a importância de relatarem para alguém de confiança essas situações de violência. Mais de 50 crianças apenas nessa escola, cujos professores foram capacitados pelo IPAN para saber lidar com o tema, relataram situações de abuso sexual físico e psicológico, de violência doméstica e de bullying
segundo relatou a magistrada. A editora IPAN tem sido responsável por disseminar conhecimento para os membros das carreiras jurídicas, com edição de revistas, jornais, boletins e trabalhos que favorecem a divulgação da ciência jurídica e da cultura em geral. Sua atuação atende aos objetivos do Instituto de promover a cultura e o aperfeiçoamento da ciência jurídica, bem como o intercâmbio cultural com entidades congêneres nacionais e estrangeiras. Confira no menu do site do IPAN as obras já editadas pelo Instituto e envie comentários sobre os conteúdos publicados. Para acompanhar essas e outras iniciativas do IPAN e fazer download dessas obras, acesse o site www.ipan.com.br e as mídias sociais do Instituto no Facebook, no LinkedIn, no Instagram e no YouTube. Agradecemos a sua audiência em mais este episódio do IPAN Talks. Até o próximo programa. Termina agora o IPAN Talks, o podcast do Instituto Paulista de Magistrados. Se quiser mais informações sobre o programa ou sobre as atividades e benefícios oferecidos pelo IPAN, envie um e-mail para ipan@ipan.com.br ou ligue para o Instituto. Telefone 11 3105 9290. Até o próximo programa.